AFES, EMATRA, DETRAN e TRT Paraná. Registramos as presenças de Leonardo Napoli, do DETRAN, que apoiou gentilmente a nossa promoção, Nilda Monte, da AFES, Sandra Bortot, da FIEP, Jair César, vereador do nosso bairro, que nos prestigia, Irajá Vaz, secretário municipal da Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência. Todos temos limitações. Do contrário, não seríamos seres humanos, e sim personagens da mitologia ou histórias em quadrinhos, meras projeções megalomaníacas. Nossas limitações é que nos definem. Reconhecê-las, superá-las dentro do possível, aprender a conviver com as que não podemos superar, é o que caracteriza a maturidade e completude de uma pessoa. A única limitação imperdoável é a limitação moral. Nossas convidadas de hoje têm a mobilidade limitada, e é só. A cadeira de rodas não aprisionou seu espírito, não empanou sua inteligência e não diminuiu em nada a sua coragem. São mulheres maravilhosas e profissionais realizadas. Temos enorme orgulho em recebê-las. A jornalista Flávia Sintra tem uma agenda atribulada, é repórter do programa Fantástico da Rede Globo, cuida da casa, tem 2 filhos gêmeos, Mariana e Mateus. Foi consultora de Manuel Carlos na novela Viver a Vida, em que orientou a história da personagem Luciana. Flávia é tetraplégica, ferida gravemente em um acidente de carro em 1991, quando tinha 18 anos. Perdeu os movimentos do pescoço para baixo por causa de uma lesão em sua coluna cervical. Sendo uma das autoras, lança aqui o livro Maria de Rodas, Delícias e Desafios na Maternidade de Mulheres Cadeirantes. A gravidez de uma mulher com lesão medular, como ocorre com grande parte das cadeirantes, é difícil, mais desconfortável do que para a maioria das mulheres, e geralmente não é recomendada a sedação por anestesia raquidiana. Nós, mulheres, que somos mães, entendemos perfeitamente a decisão inescapável que essas moças tomaram. Saudemos essas moças, essas mulheres, essas mães. São muito como nós, na sua maternidade, são mais corajosas do que nós. Mirella Prosdósio, após sofrer um acidente de carro que a deixou tetraplégica há 20 anos, concluiu o ensino médio, graduou-se, fez especialização e está concluindo uma pós-graduação. É a criadora da Adaptar Consultoria, empresa que atua na área de inclusão e adaptação de ambientes corporativos, bem como treinamento para a recepção adequada de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Também é responsável pela campanha Esta Vaga Não É Sua Nem por um Minuto, que leva a uma maior conscientização para a sociedade sobre os direitos da pessoa com deficiência. Ambas falarão sobre suas experiências, as dificuldades encontradas, as conquistas obtidas, a questão da inclusão e a percepção da mídia sobre este tema tão delicado. Sem intermediários, ouviremos falar de inclusão pelas palavras de 2 pessoas maduras que podem contar de cátedra e cadeira a situação da pessoa deficiente hoje, suas dificuldades, suas vitórias e, principalmente, a mídia frente àqueles nesta situação. Com muito orgulho, recebemos Mirella Prosdósio e Flávia Sintra.
nos ouvir, espero que com o coração aberto, com a cabeça aberta, né, para mudar algumas percepções que acabam fazendo parte do imaginário das pessoas, e que acho que é o nosso objetivo aqui, desmistificar, né, a pessoa com deficiência. Eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito da campanha, mas antes eu queria conversar um pouquinho a respeito da maneira que eu enxergo, né, a gente na mídia, nós, pessoas com deficiência. Acho que as coisas têm melhorado muito, graças a Deus, mas acho que ainda existe um longo caminho a ser percorrido, e acredito que vocês têm uma responsabilidade muito grande aí pela frente, né, em não fortalecer ainda mais mitos, né, que acabam sendo colocados no dia a dia das pessoas com deficiência e na comunicação. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, eu acho que a novela que a Flávia foi consultora, né, a Viver a Vida, foi uma conquista incrível, né, porque a gente, quando imaginaria que teria uma protagonista de novela com uma deficiência, né, aqui no Brasil, é bem difícil de pensar, e bonita, e, né, com o apelo todo, e acho que mudou muito a maneira que as pessoas nos veem, nós pessoas com deficiência. Como que a gente... Em toda a legislação, onde se lê deficiente, aleijado, portador de deficiência, portador de necessidades especiais e afins, que se leia pessoa com deficiência. Então, dá muita segurança para a gente na escolha de como escrever quando a gente tem um amparo de um termo oficial no Brasil. Tá? Era isso. E aí, por último, já estourei meu tempo, eu não vou nem olhar para o lado esquerdo para não me fulminar, que devem estar me fulminando com o olhar agora. Mas antes de eu me despedir de vocês, eu vou contar em 2 minutos que nessa trajetória toda da minha vida, eu tive a sorte e o privilégio de ser mãe do Matheus e da Mariana, que são 2 crianças lindas de 5 anos de idade e que me ensinam e me fazem querer ser melhor todos os dias. E depois que eu fiquei grávida deles, eu descobri que as pessoas achavam que mulheres de cadeira de roda não ficavam grávidas. As pessoas perguntavam assim para mim: mas como foi que você fez? Não tem sexualidade quando você tem deficiência à vista dos outros. Vocês podem acreditar nisso? Eu falava: você quer mesmo que eu conte? Como assim? Aí, quando descobriram que eu estava grávida de gêmeos, aí eu nem perguntava, eu tinha certeza, foi inseminação artificial. Eu fiquei grávida de gêmeos sem planejar. Eu planejava essa gravidez para 1 ano depois. E fiquei grávida por acidente. E eu brinco que foi o melhor acidente da minha vida. E que as coisas importantes sempre acontecem por acidente na minha vida, é impressionante. E aí eu comecei a escrever um blog, porque o número de pessoas que começou a ser cada vez maior, me procurando para trocar ideias, para fazer perguntas sobre essa coisa de ser mãe. E, alguns anos depois, a Tatiana Rolim, que é uma amigona de São Paulo, que também teve bebê, me convidou, a mim e a Carol, a Carolina Ignarra, para a gente escrever um livro. Porque o livro chega nos lugares que a gente não consegue chegar. Eu já me considerava a madrinha das mães cadeirantes, não das crianças, das mães. Eu estou sempre acompanhando a gravidez de várias mulheres que me procuram e a gente troca ideias. E, enfim, foi assim que nasceu Maria de Rodas, um livro que já está na 2ª edição. Eu fico super feliz. Eu trouxe alguns exemplares para quem quiser conhecer. E tem um videozinho que vai durar mais 5 minutos. Que eu vou pedir para passar, se pelo menos o vídeo que eu mandei funcionar, porque nada do que eu fiz
deu certo. Mas deu certo chegar até aqui conversar com vocês. E é isso. E aí eu vou estar ali na frente depois para abraçar e escrever dedicatórias para quem quiser ler o livro. Tá bom? É isso. Obrigada. Eu sou Caroline Guinarra e eu sou uma Maria de Rodas. Eu sou Cláudia Pinto e sou uma Maria de Rodas. Maria, Maria, é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Sabe que o título do livro é Maria de Rodas. E a gente não abriu mão de um subtítulo que a gente foi construindo nas trocas de e-mails, que é Delícias e Desafios na Maternidade de Mulheres Cadeirantes. Porque fala a história de todas as mulheres que são cadeirantes, né? Nós sempre envolvidas nesse trabalho. E aí a gente armou esse projeto, né? Falando sobre todo esse assunto. A gente começou falando de maternidade, acreditando que esse livro era para mulher com deficiência. E a hora que a gente terminou, tipo, peraí, isso aqui é para muita gente. Porque a maternidade, ela é o resultado de uma história de amadurecimento e de redescoberta. Quanto esse trabalho veio para quebrar esses estigmas sociais e mostrar para que as pessoas entendam que a gente pode tudo. A gente tem esse exemplo de vida, a gente quer só inspirar que as pessoas invistam na própria felicidade. Cada uma de nós encontra um caminho diferente, com dificuldades diferentes, com soluções diferentes. O que a gente quer mostrar é que é possível, para qualquer família. E tem uma coisa bacana que a gente não pode esquecer, que é o prefácio do livro que foi escrito pela Célia Leão. A Célia Leão é cadeirante como nós, mas já tem filhos adultos. Ela deu à luz 25 anos atrás. Todo mundo ainda era muito mais complicado, muito menos receptivo a esses assuntos da diversidade. Uma coisa que a gente teve em comum, que a gente descobriu escrevendo as histórias, foi a curiosidade, logo depois do acidente, eu queria saber se ia poder ter filho. Eu estava na UTI, perguntei para o meu médico, mas eu vou poder engravidar? Eu tinha, de verdade, um vínculo, um negócio com criança, sempre foi assim. Então, minha primeira pergunta foi: posso ser mãe? Ela falou: uma lesão medular, eu posso ser mãe? Eu também tinha essa mesma preocupação, né? Eu sou psicóloga, trabalho com reabilitação, e é uma preocupação, é uma inquietação humana mesmo. Só que quando eu cheguei para o médico e falei: olha, a gente está planejando, a gente gostaria de ter um bebê, o médico já fez uma cara assim, e olhou para a cara do pai da minha filha, Eduardo, e falou: mas você tem certeza que quer engravidar ela? E é muito assustador, principalmente antes, né? A gente não tem mandado preparo. Quando a gente se junta para fazer esse livro, é justamente porque a gente tem um objetivo em comum de levar isso para o mundo. E tentar, e o livro, a gente imagina que ele consiga chegar no lugar onde a gente não chega. Com as nossas palestras, com o nosso trabalho. Maria, Maria, eu sou, é o cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. Eu ficava pensando muito como que eu ia ensinar os meus filhos a andar. Quando a gente chega aqui no momento dos primeiros passos, como que eu vou fazer isso? Se eu não consigo dar o exemplo, se eu não consigo também segurar. E aí, é muito legal, porque às vezes é a própria criança que te dá a resposta. Eu nunca ia ter essa ideia. Mas eles descobriram, nessa barra horizontal que tem aqui atrás da cadeira, um apoio ótimo para se segurar. E ali eles começaram a se apoiar, primeiro para levantar e firmar as perninhas, e na outra cadeira, não motorizada, eles começaram a me empurrar, e eu tinha que segurar as rodas, porque senão a gente disparava rápido. E eles me transformaram num andador. 3 anos, eu pedi pro Papai Noel uma cadeira de rodas. O que você quer de Papai Noel? Eu quero cadeira de rodas. Eu queria de presente. Aí eu achei o máximo, mas ao mesmo tempo eu falei: gente, ela não pode querer uma cadeira, porque ter uma cadeira não é bom, né? Como é que eu faço ela perceber que ser cadeirante não é bom, mas que ela também não é ruim, né? Ela pode só simplesmente respeitar, mas não precisa valorizar, né? Eu tava no evento e o fotógrafo tirando foto. Ele falou: posso tirar uma foto? Eu falei: ok, pode tirar, né? E ele mirava só a barriga, só a barriga, só a barriga. Eu falei: mas só a barriga? Aí ele falou assim: mas isso aqui é incrível, foi inseminação? Eu falei: não, foi sexo. Casos como o Matheus brigando com a moça que estava fazendo limpeza, faxina lá em casa. Não é para limpar isso, não é para limpar, para. Eu falei: gente, se a gente falar, eu já fui pegar a bronca dele, né? Como é que ela fala assim com as pessoas? Eu cheguei: Matheus, o que está acontecendo? Mamãe, ela quer tirar os beijos que você deu na minha cama. A cama dele é de madeira branca. E de noite, depois que eu coloco isso para mim, às vezes eu erro a manobra e raspo um pouquinho. E aí deixa uma lasquinha de tinta da minha cadeira, que é vermelha.
areia da praia, porque a cadeira não anda na areia da praia, né? Aí a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, não tô acreditando, ali sempre do lado, assim, no cenário, ainda tinha uma plaquinha de acesso, eu dirigi a foto, falei, amor, é o seguinte, eu vou andando no deck, você tira uma foto das duas andando pra lá. E aquela foto é linda, assim, foi a primeira vez que eu consegui chegar com a Clara, pertinho do mar, sabe, de mão dada, quando ela era pequena, tinha uns 3 anos, e eu sempre sonhei com isso, quando eu ia pra praia, ela sempre era super de mau humor, assim, que meu marido tinha que me carregar pro mar, me carregar pra lá, eu preferia fazer qualquer coisa, menos ir pra praia, aquele dia eu falei, gente, eu devia vir aqui todo ano. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. A grande ambição é que ninguém nunca mais duvide que uma mulher, na condição que for, pode se realizar em todos os aspectos da vida, inclusive sendo mãe. Se não for engravidando, que seja adotando. Se não for adotando, enfim. Que ninguém nunca mais duvide. Porque a gente sentiu na pele quando duvidaram da gente. E dói bastante. Então a gente quer contribuir para que isso não aconteça mais. Para que as pessoas acreditem, e apostem, e invistam na possibilidade de felicidade. Acho que o nosso livro, ele fala de felicidade. E a maternidade, ela não é uma condição de felicidade. Mas depois que a gente é mãe, a gente não consegue mais imaginar nenhum tipo de vida feliz sem os filhos. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Abriremos agora para as perguntas. Nossos convidados. Top. Eu queria também parabenizar a Flávia, que não tinha assistido esse vídeo ainda. Achei sensacional. E acho que assim, antes só de começar as perguntas, eu queria só fazer mais uma colocação. Que, independente da questão da terminologia, de como você se refere à pessoa com deficiência, acho que para o trabalho de vocês, né, que lidam com informação, a informação correta, principalmente para as pessoas, isso é importante. Mas acho que mais importante que isso é você demonstrar que você está aberto para aprender. Você perguntar para a pessoa como ela quer ser chamada, de que forma ela quer ser tratada, de que forma você pode ajudar. E além de tudo, o principal disso, né, que a Flávia dizia no vídeo, é você saber que a deficiência ela não te impede de ser feliz. Você redescobre novas maneiras de ser feliz. Então, nunca colocar que a pessoa com deficiência ela é uma pessoa que vai estar lá largada, deprimida numa cama, sem perspectiva, sem vontades. Não. A gente tem a mesma gana de viver que qualquer um de vocês. É isso. Então, vamos aguardar as perguntas. Isso. As perguntas, então, elas foram selecionadas, são muitas as perguntas, mas elas têm algo em comum. E eu depois juntarei algumas para tentar fazer as 5 mesmo. Tem uma das perguntas, no entanto, que não tem em comum com as demais. Poderia ser respondido por qualquer uma das duas ou por ambas se desejarem. Esta pergunta, ela se refere a um caso muito particular, tá? E ela pergunta, na verdade, parabeniza o trabalho das duas e pergunta: quando a pessoa tem deficiência, mas a própria família não admite ou comenta, quer dizer, a dificuldade da deficiência em relação à própria família, que aparentemente teria dificuldade para aceitar essa realidade. Quer dizer, qual seria, na verdade, a visão de vocês sobre isso e como poderíamos contornar esse tipo de problema?
dentro de casa, não querer expor ele, né, as outras pessoas, ter vergonha disso. Isso já passou, né? Estamos em 2012 e eu acho que a diversidade ela incrementa as relações. Eu já tirei praticamente tudo. Só faz coisas boas. Infelizmente, nem todo mundo pensa da mesma maneira. Mas não cabe a gente também, eu não sei qual que é a proximidade da pessoa que está fazendo essa pergunta, se ela vive isso dentro da própria casa dela, se é algo que ela observa de fora. Acho que não cabe também uma pessoa de fora vir querer dar lição de moral e chegar para a família e falar, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Mas cada um é cada um. Agora, a pessoa com deficiência não tem por que ser escondida. É difícil ajudar sem conhecer mais detalhes, né? Mas essa pessoa com deficiência é um sujeito com direitos. Se você estiver falando de uma criança, é uma criança que tem direito a ir à escola, a ter atendimento de saúde. Se for um adulto, tem direito a uma profissionalização, a busca pelo trabalho. Essa pessoa tem direitos, independente da família aceitar ou não a condição dela, essa pessoa tem direitos. O jeito de ajudar é apontar para a família, para a pessoa ou para alguém próximo que possa influenciar a família que essa pessoa tem direitos. Procurem, quando tiverem oportunidade, o documento da Convenção da ONU dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Procurem no Google, é fácil encontrar. Se tiverem dificuldade, estou à disposição também para orientar. E esses direitos que essa pessoa, essa criança, esse adulto, esse profissional, esse quem quer que seja, que tenha uma deficiência e possui, eles são obrigatoriamente atendidos pelos serviços públicos. Então, o jeito de ajudar é isso, levar o conhecimento da família da pessoa que ela tem direitos e que esses direitos são obrigatoriamente atendidos no serviço público. Várias perguntas tinham a ver, e eu vou tentar resumir todas em uma aqui, com relação à questão da inclusão diante das empresas brasileiras. Quer dizer, se há uma inserção, se essa inserção é adequada, tá? E até que ponto essas pessoas estão protegidas no ambiente de trabalho. Acho que ainda não é o ideal, né, que a gente espera da sociedade, mas é o primeiro passo. As empresas, elas estão sim contratando pessoas com deficiência, mas a princípio por uma obrigação legal. Então a lei de cotas obriga que empresas com mais de 100 funcionários contratem 2 a 5%, né, de funcionários com pessoas com deficiência. Então acaba sendo uma obrigatoriedade, né? E é dessa forma que as pessoas acabam sendo vistas quando elas são contratadas. Então, em alguns momentos, isso acaba reforçando preconceito, né? De forma que a pessoa está aqui porque existe uma cota para ela. Então, em alguns momentos, a pessoa é mal vista dentro da empresa, né, quando ela é contratada. Por outro lado, é a maneira de começar essa convivência, de mostrar que a inclusão não é um bicho de 7 cabeças. Você não precisa fazer milhões de coisas na empresa para contratar uma pessoa com deficiência. E que esse trabalhador com deficiência vai ser tão produtivo como qualquer outro. Vai ter características próprias, vai ter suas limitações, vai ter potencialidades, vai ter qualidades e defeitos. Então, ele vai ser um trabalhador como qualquer outro. Então, eu acredito que assim, não é o ideal que a gente espera na sociedade, né? Mas é o primeiro passo. Duas ou três perguntas também envolviam a questão da inclusão nas escolas, que aliás foi uma dúvida que eu também passei a vocês no último e-mail. Quando nós trocamos o e-mail, eu também disse a vocês que eu também tinha minhas dúvidas de até que ponto as instituições escolares, principalmente as universitárias, mas aqui aparentemente essa pergunta ela é recorrente mesmo.
a questão de como vocês veem, como pessoas com deficiência, a questão da inserção e do possível auxílio ou não das instituições escolares no esclarecimento sobre as oportunidades e a própria sequência da vida estudantil. Eu agora falo de um lugar novo na minha vida também, que é o lugar de mãe. Como é difícil escolher esse nome para filho. Nossa Senhora. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que se nós trouxéssemos na nossa trajetória, no nosso repertório emocional, de experiências anteriores, a possibilidade de convivência com pessoas com deficiência, a gente não teria hoje que ter palestra nas universidades, nas empresas, sobre o assunto, porque seria um assunto resolvido e conhecido e íntimo de cada um de nós. O fato é que nós, todos nós, fomos excluídos, fomos apartados do convívio de um grupo de pessoas que podiam ter contribuído muito no nosso desenvolvimento pessoal. Pessoas com deficiência, que eram tão crianças como nós, e que viviam lá naquela instituição, do outro lado da cidade, atrás daquele muro, onde a gente ouvia falar que tinham aquelas pessoas retardadas. Porque era assim que a gente escutava, não era? Lá que ficavam os mongoloides, os aleijados. Então, olha que é feio. Então, olha que é feio. Então, tirar de mim, da Mirella, uma oportunidade de crescer tendo esse conteúdo, essa troca com pessoas que podiam ter facilitado, me ensinado tantas coisas que eu nunca vou imaginar quais sejam. E eu não admito que tirem isso dos meus filhos. Matheus e Mariana não têm deficiência nenhuma, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que eles vão poder crescer pessoas muito melhores se eles puderem exercer o direito que eles têm de conviver com todas as pessoas. E é por isso que eles estudam numa escola inclusiva. A professora Bruna conta disso. Eu acredito na inclusão, mas acredito que a inclusão, para dar certo, ela tem que ter um suporte que vai variar de acordo com a necessidade de cada um. Em muitos casos, tem que ter o apoio da instituição especializada no período inverso do horário de aula, para dar reforço, ou para transcrever material, ou para completar com um recurso pedagógico específico para cada caso. Que não dá é para admitir que a gente continue educando crianças separadamente. Os meus filhos merecem conviver com todos os amiguinhos que aparecerem no caminho deles. Assim, eu estou falando dos meus filhos, mas estou falando dos alunos meus filhos como ilustração de todas as crianças. E assim, mesmo quem é a favor da inclusão, né, nas escolas, a gente não prega a extinção das escolas especiais, de forma alguma. E esse acaba sendo uma questão extremamente polêmica, mas que ela é uma questão completamente errada, distorcida, porque a gente acredita sim que as escolas especiais são extremamente importantes. E eu acredito particularmente que existem algumas crianças muito comprometidas e que essas crianças não têm condições de estar no ensino regular, né, participar da inclusão mesmo no ensino regular. Então, exatamente, você tem que ter, né, a opção de escolha, né, da onde você vai estudar, onde você vai colocar o teu filho. E de forma alguma acabar com as escolas especiais. Como a Flávia falou, a questão do contraturno, ela é extremamente importante para o deficiente intelectual, para o deficiente visual, para qualquer pessoa que tenha uma dificuldade um pouco maior, que ela tenha a opção de poder estudar no contraturno, né, no turno normal, então no ensino regular, junto com todos os outros colegas, e no contraturno, então assim, a gente não prega a exclusão, né, a extinção das escolas especiais, que é tão polêmico nos dias de hoje. Uma série de perguntas também a respeito da relação entre o deficiente e a atividade física, envolvendo, por exemplo, os esportes, né? E se isto no Brasil está sendo adequadamente tratado na visão de vocês.
deixadas de lado, mas elas são tão importantes quanto a saúde, a educação e esses temas que a gente acredita serem os primordiais. Eu acho que são tão importantes quanto, isso faz parte assim, do meu pensamento. São importantes para convivência, para troca de experiências, para tudo. Para tudo é importante você ter, né, atividade física, ter um esporte, como muitas vezes, né, as Olimpíadas acontecendo agora. Tenho certeza que vai acontecer agora, como aconteceu na Olimpíada passada, que as Paralimpíadas trouxeram muito mais medalhas para o Brasil do que as Olimpíadas mesmo. Então, a gente tem que acreditar nos nossos esportistas, sejam eles com deficiência ou não. O esporte já não é privilegiado para pessoas sem nenhum tipo de deficiência. E tirar para pessoas com deficiência, né? Mais difícil ainda. Qual que é o teu pensar a respeito disso? É teórico, porque eu sou a pessoa mais preguiçosa que vocês podem imaginar. Mas eu tive momentos de prática esportiva que faz tempo que não voltam esses momentos. Mas eu sei muito de esporte paralímpico e, senhores, preparem-se. O crescimento das Paralimpíadas, da visibilidade das Paralimpíadas do Brasil vai ter muito trabalho. Muito trabalho. Junto com os recursos de acessibilidade que a gente também hoje tem sendo inseridos nos meios de comunicação, vocês viram a audiodescrição, por exemplo, é um recurso obrigatório que está entrando escalonadamente na programação das TVs, a inserção do intérprete de Libras, as próximas Paralimpíadas que vão ser aqui no Brasil vão abrir um número enorme de vagas no mercado. Eu acho que é um segmento interessante para se considerar aí na hora de escolher o caminho profissional. E a relação da pessoa com deficiência com o mundo do esporte, eu não sei muito o que acrescentar no que a Mirella falou. Eu acho que é um assunto pouco estimulado por conta das prioridades que a gente tem socialmente, né, em relação à saúde, educação e segurança, mas que eu acho que é quase tão desgraça quanto do mundo do esporte sem deficiência, né? Porque os nossos atletas também padecem um bocado aí para conseguir alcançar os resultados mínimos. Então é um problema do Brasil e não da questão da inclusão das pessoas com deficiência. A última pergunta, então, envolve também algumas perguntas, mas todas em termos que eu posso resumir do seguinte: a própria pessoa como deficiente é ativa e atuante na questão da luta pelos direitos de inclusão, ou, de certa maneira, ela espera que isso venha? Acho que tem pessoas e pessoas, né? Até acontecer esse episódio no supermercado, fez um negócio tipo assim, parece não cabia a mim, né? Conscientizar alguém, ou me achar no direito de querer cobrar alguma coisa do outro. Até que eu digo, não, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Eu acho que a questão da pessoa com deficiência, ela ainda precisa, as pessoas com deficiência precisam se mobilizar, cobrar os seus direitos, mostrar o que não está certo, o que não está bom. A Fábia estava contando agora há pouco, né, que ela chegou de avião e já teve uma situação bem estressante alguns meses atrás, né, com uma das companhias, cobrando que ela tinha que ter uma acompanhante para auxiliar. Agora, cobrando a mais, né, em valores mesmo, para que a companhia sentasse ao lado dela no voo. Então, assim, a gente tem que colocar no meio do que acontece para tentar que as coisas mudem, né? Tentar fazer uma mobilização das pessoas, como aconteceu aqui na campanha das vagas, as pessoas se mobilizam se a gente conseguir reuni-las e chamar atenção para as causas. E muitas vezes até pessoas sem deficiência acabam se mobilizando e vestindo a camisa também e ajudando nesse sentido. Eu acho que é extremamente importante esse engajamento da própria pessoa, né? Eu acredito que é muito importante, que todos deveriam se engajar, sim. Acho que é uma construção coletiva, né, de pessoas com e sem deficiência. E muitas pessoas com deficiência que eu são metidas desde sempre. Eu achei que era responsabilidade minha, que eu ia mudar essa história. Quando tinha uma confusão, eu ia
podia me procurar porque eu estava lá no meio. Aí a gente vai amadurecendo e vai aprendendo que, enfim, que às vezes o jeito é arrumar confusão sim, mas às vezes tem outros recursos que a gente pode lançar a mão. E esse aspecto de ser mais ou menos militante, mais ou menos diplomático, não tem a ver com ter deficiência, não tem a ver com a personalidade de cada um. Então você vai ter grupos militantes, xiitas, reclamões, e que vão fazer valer os seus direitos, e nesse grupo vai ter pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência. E vão ter aquelas pessoas que vão estar esperando, e essas pessoas vão ser pessoas com deficiência ou sem deficiência. E tem aquelas pessoas que a gente brinca que desculpa já aleijada e violenta. Já ouviram esse termo, esse ditado? Então, tem algumas pessoas que cabem exatamente no uso desse ditado, que desculpa já aleijada e violenta, que para aquela pessoa tudo sempre vai ser muito difícil, porque a gente mas todo mundo não tem um tio assim? Toda família tem aquele que está sempre desempregado, está sempre pedindo dinheiro emprestado. Não tem. Às vezes conhecido, esse sujeito ainda por cima sentado numa cadeira de rodas. É só isso. É só isso, é humano. Acho que nesse sentido também é importante que a pessoa com deficiência ela não veja como tipo assim, são coisas que a gente tem curiosidade. Eu, durante muito tempo, eu cobrava dos outros porque eu achava realmente que era um favor que eu estava fazendo. Então, acho que disso também, de não cobrar os meus direitos. Então, é importante que a pessoa saiba quais são os seus direitos. Que ela saiba, que ela tenha consciência do que ela realmente pode, do que é viver do outro e dela também. Então, e não ver, sabe, que o outro está fazendo para você como um favor. Não, o direito dele você tem que cobrar por isso. Eu agradeço a presença de Mirella e de Flávia e convido a todos para na sala ao lado, adquirirem o livro Maria de Rodas e fazer então a sessão de autógrafos com as nossas queridas palestrantes aqui desta noite.